Olá, como vai? Me perguntaram acerca do reino de Deus, né? O reino dos céus. Ambas as expressões, reino de Deus e reino dos céus, são intercambiáveis, né? Elas se completam. Por quê? Em Êxodo capítulo 20, versículo 7, fala da proibição de pronunciar o nome de Deus em vão, né? De chamar, falar o nome de Deus em vão, passível de condenação, apedrejamento, punição, etc. Porque o Evangelho de Mateus, ele é escrito para judeus, endereçado ao povo de Israel, judeus. E ele, como bom judeu, semita, temente ao Senhor, o evangelista Mateus, ele tem o cuidado de falar. Quando se fala reino de Deus, se entende reino dos céus. Eu vou ler aqui Mateus 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Capítulo 5, verso 3, diz assim, 5, verso 3, rapidamente, 5, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. A mensagem de Jesus é a mensagem do reino. E o que é reino de Deus, ou reino dos céus? Reino de Deus é tudo aquilo que engloba e insere, está inserido a soberania de Deus, o senhorio de Deus. Nada escapa da autoridade, poder, soberania e majestade e senhorio do nosso Deus. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, quando Jesus ensina, entre outras coisas, que devemos pedir a Deus que envie, a expressão é envie o seu reino ou o seu reinado. Você encontra isso em Mateus 6, versos de 9 a 13. A vontade do Criador, do Senhor, ela é realizada certamente nos nossos verdadeiros anseios e contemplações, ou aspirações ou esperanças. O reino de Deus, ou o reino dos céus, tão falado, aguardado e profetizado no Velho Testamento, na vinda do Messias, que é Jesus. Você encontra isso em profetas como Malaquias, como Isaías. Você vê isso aí no ministério de João Batista, né? Batizando no Rio Jordão, pregando o arrependimento dos pecados. Jesus, de fato, ele é o fundador, iniciador do reino. Ele é o Cristo Deus, o Messias esperado, anunciado pelos profetas e que se consuma no seu nascimento. Ele é o batizador do Espírito Santo, ele é o comissionador, isto é, ele anuncia, ele prega o reino, ele vive o reino, ele escolhe os 12 apóstolos e ele envia este 12 para quê? Discípulos, para estabelecer, para promulgar, promover o crescimento do reino. O reino de Deus é chamado na teologia, né? Sobretudo calvinista, de regnum gratiae e regnum potentiae, reino da graça e reino do poder.
É preciso entender, queridos, que há uma grande diferença entre a expectativa humana acerca do reino e a vontade divina a respeito desse mesmo reino, né? Nós nós vemos os estabelecimentos e os sinais do reino através dos frutos, das conversões, do arrependimento, das transformações de vida. Na verdade, você entra no reino, você faz parte desse reino de Deus, o reino dos céus, o reino da graça, o reino de Cristo, quando você confessa os seus pecados, você se arrepende e você abre o coração e aceita a Jesus. E o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados, a porta de entrada para o reino de Deus é a conversão, é o arrependimento, é se tornar nova criatura de fato. É um reino de poder, não das armas, não pela violência, pelo conflito militar, guerras, não. É um reino de paz, de harmonia, de transformação e novidade de vida. Este é, de fato, o reino de Deus. Quando você abre o seu coração para Jesus ser o Rei, profeta e Messias, ou seja, o enviado de Deus em seu coração. Amém?